No vídeo de hoje, então, a gente vai estar trabalhando aqui a leitura do paquímetro, tá? Em vídeos mais tarde aí a gente vai tentar trazer alguns exemplos práticos de medição com paquímetro, mas por hora a gente vai utilizar é, aqui na tela e vou mostrar também um simulador para vocês aí, quem quiser buscar fazer exercitar um pouquinho, buscar num simulador virtual que existe, né, na internet aí. Então vamos lá. Existem três formas de fazer medições no paquímetro, né? Nesse paquímetro aqui a gente já consegue observar que tem a escala métrica e a escala métrica sempre vai ser a parte de baixo. E tem a escala em polegada, que ela pode ser polegada milesimal ou pode ser polegada fracionada, tá? E a primeira escala que a gente vai trabalhar é a escala milesimal. Aliás, desculpa, a escala métrica, né? Então, nesse simulador aqui, que está exatamente nesse site aqui, ó, www.stefanelli.eng.br, os paquímetros que estão nesse simulador, quando tem a parte métrica, só tem a parte métrica, então só a parte de baixo aqui, ó, tá? E quando tem a parte em polegada, só tem a parte de polegada e só fica a parte de cima. Mas num paquímetro real, ele geralmente vai ter os dois no mesmo instrumento, ou seja, a parte de baixo vai ser a parte métrica e a parte de cima vai ser a parte em polegada, tá? Então vamos lá começar a fazer a leitura aqui, alguns exemplos de leitura na escala métrica. Vamos lembrar aqui de algumas partes do paquímetro, né? Vale ressaltar aqui que ele tem três partes importantes para fazer medidas, né? Quatro, na verdade, que são os bicos, tá? Sendo que os bicos são para fazer a leitura de uma peça na parte externa, né? Tem as orelhas é quando você quer fazer a leitura de uma medida na parte interna, né? Aí tem uma outra parte que não está sendo mostrada nesse aqui, que é a haste de profundidade, que serve justamente para medir profundidade. E tem mais um ladinho aqui, nesse canto aqui, que você consegue medir as elevações, tá? Então são quatro formas de você usar para medir o paquímetro. Mas no vídeo de hoje, a gente vai aprender como que faz a leitura. Bom, na escala métrica, tem a escala aqui que nesse caso aqui está em milímetro já. Ela geralmente vem em centímetro nos instrumentos mais comuns, ela vem em centímetros, assim como nas réguas, né? Então é 0, 1, 2, 3 e assim vai. Mas tem as divisões de milímetro também. Então cada intervalo aqui de risquinho é 1 milímetro. Aqui é 10 milímetros, 20 milímetros, assim vai. Aí existe o nônio, tá? O nônio, esse valor aqui, ó, essas divisões aqui, eles representam, que está numa parte móvel do, do paquímetro, vou mostrar no simulador depois. Ele representa esse intervalo aqui, ó, do 0 até o 1 milímetro, do 1 milímetro até o 2 milímetros. Então, esse intervalo que você não consegue enxergar um valor, ele está representado aqui no nônio, tá? Que é essa que está representada dessa forma aqui, ó, tá? Então, ele tem aqui geralmente ele vem em algumas resoluções que a gente vai ver daqui a pouco, mas a forma de fazer a leitura é a seguinte, tá? Você tem que pegar e ver o risquinho do nônio que coincide com o risquinho aqui da parte de milímetros, tá? Aquela que coincidir é a que vale. Por exemplo, ó, sempre vai ter só um risquinho que coincide. Essa aqui é a parte do nônio, essa aqui é a parte da escala em milímetro. O único nesse caso que está coincidindo é o 10 aqui, ó, tá?
E esse 10 significa o valor que vai depois da vírgula. Que você vai somar depois da vírgula, tá? Então, existem aí três escalas de... desculpa, três resoluções de paquímetro diferentes para paquímetro, tá? Aqui a gente vai fazer na prática essa daqui, ó, o 0,05 milímetros. Mas existe o de 0,1 milímetros, que é esse que está aqui, ó. Como que eu sei que é de 0,1 milímetros? Porque ele tem só 10 divisões, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 divisões. Então, 1 milímetro divididos por 10 vai dar o 0,1, que é esse aqui, ó, tá? Tem alguns, os que a gente vai trabalhar como exemplo aqui também hoje, que ele tem 20 risquinhos. Além de ter esses 10 aqui, tem os intervalos do meio aqui, tá? Cada entre um e o outro tem um intervalo aqui, um risquinho no meio. Daí ele dá no total 20 riscos. Então é 1 dividido por 20, que vai dar o 0,05 milímetros. E tem paquímetros mais precisos, que eles têm 50 risquinhos aqui, tá? Então, do intervalo de 0 até 10, ele tem 50 risquinhos. E tendo 50 risquinhos, você consegue ter uma resolução de 0,02 milímetros, tá? Então, quanto menor a resolução, mais preciso vai ser a medição, tá? Nós vamos trabalhar nossos exemplos de hoje com os paquímetros de resolução 0,05 milímetros. Então está aqui o primeiro exemplo, ó. Nós temos aqui a medida em centímetros, né? Então ele está colocando 1, 2, 3, 4 representando em centímetros. Mas a gente sabe que esses rabisquinhos aqui, ó, que está do 0 até 1, é os valores em milímetros. Então nós temos aqui daqui até aqui 5 milímetros. Quando chega no 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros, né? Então como é que a gente vai fazer a leitura do nônio? Primeiro, esse cara aqui é o que vai demarcar, o zero, né, do nônio é o que vai demarcar qual que vai ser a medida que está sendo feita aqui, ó, tá? Então, se for no bico aqui, entre os dois bicos, que a gente vai utilizar só o bico aqui, os bicos, mas poderia ser uma medida aqui ou lá da haste de profundidade, tá? Então, o que está sendo medido nesse intervalo aqui, ó, né, que está preso aqui, ele está entre o 0 e 1 milímetro. Então, se ele está entre o 0 e 1 milímetro, você sempre vai colocar o valor anterior, que é o 0. Então, já sabemos que é menos de 1 milímetro essa medida aqui, ó, tá? Então, é 0, que é a informação que eu peguei da parte fixa aqui, dessa parte maior. E agora eu vou pegar a informação do nônio, que é o que vem depois da vírgula, tá? Como eu falei aqui, ó, tem 20 divisões, ó, ele vai de 0 a 10, mas nos intervalos entre um número e o outro tem um risquinho também. Então esse aqui é um nônio de 0,05 milímetros de resolução. Significa que aqui é 0,05, aqui é 0,1, 0,15, 0,20 e assim vai, tá? Então vamos ver qual que é tem risquinho que está coincidindo, né? Aqui embaixo com a parte de cima, tá? Se você verificar bem, o único que tá, ó, esse aqui tá quase chegando e daí esse tá bem próximo, né? E daí esse aqui é o que tá bem em cima do skin. Esse já tá um pouquinho para a esquerda. Então esse tá um pouquinho, bem pouquinho para a direita e esse bem um pouquinho para a esquerda. Esse aqui é o que tá mais centralizado aqui, o risco do nônio com o risco da parte fixa aqui. Então, a resposta para essa medição aqui é o 0, porque está antes de 1 milímetro, né? Então 0, vírgula, e daí a parte do nônio, que é 45, tá? Então 0,45 milímetros é a resposta da leitura dessa medição aí que está sendo feita. Vamos para um próximo exemplo. Aqui, ó. Aqui ele já está um pouco para frente, ó. Esse cara aqui é o que vai determinar o ponto zero do nônio, é o que vai determinar a medida daqui. Então, vamos lá, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros,
passa um pouco de 4 milímetros, tá? Então, eu já sei que é 4 milímetros a medida. Só que ele estava um pouquinho à frente do 4 milímetros. Vamos ver qual risquinho que está coincidindo é, o valor do nônio, ali, o risquinho do nônio com o risquinho da parte. E o risquinho que está coincidindo perfeitamente é o do número 1 aqui, ó, né? Então, se eu tenho o 0,0 aqui, 0,0 aqui, aqui eu tenho 0,05 e aqui o 0,10. Então, como eu já tinha a leitura do 4 milímetro, está para frente do 4 milímetro, vírgula 10, tá? Então, a leitura vai ser 4,10 milímetro, tá certo? Vamos pegar mais um exemplo aqui na escala métrica para vocês entenderem bem como que faz essa medição aqui. O próximo, então, é um valor bem alto aqui, né? Tá bem esticado aqui o intervalo, né, do bico. Então, ó, ele já está em 8 centímetros. 8 centímetros equivale a 80 milímetros. Está para frente do primeiro risquinho depois do 8. Então, é 81 milímetros. E mais um pouquinho, né? O risquinho que conhecido é de novo o número 1. Então, é 0,0, 0,05, 0,10. Então, 81 milímetros mais 0,10 do nônio vai ficar 81,10 milímetros. Então, é assim que faz a medida. Espero que tenha conseguido entender. Depois a gente vai fuçar um pouquinho nesse site aqui, né, do Stefanelli, que tem essas demarcações aqui, essas simulações aqui dessas medidas no paquímetro aqui, tá? Vamos para o próximo, então, né? Eu coloquei essa imagem para ressaltar aqui, apesar de lá tá mostrando só a parte em milímetro, né? Quando você pega um paquímetro oficial, né, um paquímetro real, ele vai ter a parte em milímetro embaixo e a parte de polegada em cima, tá? Vamos ver como que faz as medidas no paquímetro de polegada milesimal. Lembrando que daí é a parte polegada sempre a parte de cima, tá certo? Então, a resolução do nônio da polegada milesimal, a mais comum é essa aqui, ó, de 0,025 polegada, tá? Então, ela vai trabalhar com milésimos aí, 0,020 ou 25 milésimos de polegada, né? Resumindo, tá? O que significa esses 25 milésimos de polegada? Significa que cada risquinho desse aqui, ó, representa 0,025, tá? 0,025. Então, quando eu chego no 1 aqui, ó, 0,025, 0,025, 0,5, 0,75, 0,1. Tá? Então, quando está no 1, significa 0,1 polegadas. Tá? Ele só vai ser 1 polegada quando chegar aqui. Então, tenho 1 polegada, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou aqui 1 polegada. Tá? E aqui os intervalos deles são de 0,025. Né? Cada intervalinho desses aqui. E o que representa o nônio? Que é essa parte fixa, a parte de cima aqui. Ele está representando justamente os valores que estão entre esse intervalo aqui, ó, tá? De 0 a 0,25, tá? Então, esse intervalo aqui é representado pelo nônio que está aqui, tá? Esse primeiro exercício aqui, vamos fazer a leitura dele. Ele está aqui no 7, está para frente do 7, né? Mas está antes do 8. Então, ó, 7, 7,025, 7,500, 7,75. Ele está para frente do 7,75, tá? Então, nós vamos somar com aquele que está coincidindo aqui,
né? Quem que está coincidindo é o que está mais coincidindo aqui é o 16, né? Aqui é o 15, então aqui é o 16, tá? Então eu vou somar esse 0,016, né? Com o 7,75. Então se eu somar 7,75 mais 0,016, ele vai ficar 7,91, né? Fazendo a soma vai dar 7,910, né, na verdade, tá? 7,910 vai ser a medida. Vale ressaltar que não é 7,910, é 0, tá antes de 1 polegada, tá? Então é 0,791, tá? Foi somado aqui, ó. Até aqui é 0,7 polegadas, né? Daí foi somado com os intervalos aqui que deu mais 0,075, então 0,775. E daí o nônio disse que era mais 0,016. Então seria 0,775 mais 0,016, que vai dar o 0,791 polegadas, tá? Então, vamos para o próximo exemplo aqui, para ficar mais claro. Passar o slide aqui para o próximo exemplo. Tá aqui. Então esse aqui, ó, quem determina é o ponto inicial do nônio, né? E esse aqui, na verdade, está coincidindo que o 0 está bem em cima do 2 aqui, ó, tá? Do nônio, ó. Pode ver que todos os outros risquinhos estão para frente. Então, ele vai ser exatamente em cima do 2 aqui, ó, tá? Você pode verificar que pode confundir com o 25 aqui, ó, também, tá? Mas quando está em cima do 25, você tem que observar. Se ele tivesse mais um pouquinho antes aqui, a gente poderia considerar 25, tá? Senão, ó, vai estar 2,25. Não é, porque o 25 está bem próximo desse risco aqui, estão entendendo? Então não pode ser o 25, tá? Se esse cara tivesse aqui próximo, daí mais próximo aqui, e tivesse para frente, e eu considerasse que estava para frente do 2, aí eu poderia considerar o 25, só que ia dar o valor de 2,10 do mesmo jeito, tá? Então tem que tomar cuidado nessas medições aqui. Muita gente confunde porque às vezes os dois, né, quando está no zero vai ficar bem em cima do 25, mas daí significa que eu estou colocando aqui, ó, no 1,9975 mais 0,025, que vai dar o 2 também, tá certo? Mas então, sem enrolação, a leitura feita é o 2, que está coincidindo aqui com o 0, então é 2,00. Vamos ver se está certo. Tá lá, 2,00 polegada, tá? Isso aqui não teve graça porque não tinha nada depois da vírgula. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó, tá? Fazendo a leitura desta medição aqui, a gente pode observar que ele está antes de 1 polegada, então é 0, alguma coisa, né? E está antes de 1/10 de polegada, então é 0,0 alguma coisa, tá? Então, ele está como cada intervalo é 0,025, então é 25, 0,05, 0,075. Ele está para frente do 0,075. Então vamos verificar aqui no nônio qual que é o que está coincidindo, tá? Qual que é o valor que está coincidindo mais entre o risquinho do nônio e o risquinho das polegadas. Então, observando aqui, ó, eu acho que o 10 é o que está mais, tá bem para cima aqui. Então vamos verificar lá. Ele ficaria 0,75 mais 10, que vai dar 0,075.
0,085, né? Então aí, ó, 0,085 polegadas milesimal, tá? E por último aí, a medição das polegadas fracionadas. A resolução mais comum da polegada fracionada é 1/128 de polegada, tá? E por ser fração, ele é um processo, você tem que fazer uma continha. Ali nos outros, né, você tem que somar o que está antes da vírgula com o que está depois da vírgula, mas é um processo um pouco mais simples, que é uma soma, só colocar um em cima do outro e somar, né, tanto em milímetro quanto em polegada milesimal. Já na soma de fração, você vai ter que somar as frações e depois simplificar elas, né? Então, isso que torna um pouquinho mais complexo a leitura, né? Depois que você se acostuma, você vai fazendo meio que simultaneamente a medição e a leitura. Mas no começo tem que fazer a conta, soma de fração. Então, como é que a gente faz a leitura lá? Aquele 1/128 significa que cada intervalo equivale aqui a 1/128 de polegada, tá? Cada polegada está dividida em 16 partes aqui, ó, tá? Então tem 16 risquinhos até chegar a uma polegada, tá? E o nônio, tudo isso aqui é 1/128 e está dividido em 8 risquinhos. Então, 1/128, o primeiro risquinho, o segundo é 2/128, 3/128, 4/128, 5, 6 até 8/128, que é justamente o valor de 1/16. Quando está em 8/128, se você fizer a simplificação, ele vai chegar ao valor de 1/16 de polegada, tá? Então vamos lá, da mesma forma dos outros, ó, o ponto zero aqui é o que determina a medição, então eu vou ter que contar quantos risquinhos tem para cá. Então, como eu falei, tem 16 risquinhos até chegar na 1 polegada, então tem 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, ó, tá? O risquinho do zero está logo depois do 9/16. Então, já vou anotar aqui, é 9/16 a leitura da parte fixa. Agora vamos fazer a leitura do nônio. Qual que está coincidindo o nônio? Que está coincidindo é esse aqui, ó, que é 1/128, 2/128. Então, eu já sei que vou ter que somar o 9/16 da parte fixa mais o 2/128 da parte móvel, tá? Que é o nônio. Só que para fazer essa soma aqui, quando tem os denominadores são diferentes, fica complicado fazer a soma. Então, ou você tira o mínimo múltiplo comum, tá? Para daí você conseguir fazer a soma e deixar os denominadores iguais e fazer a soma. Ou então você faz a seguinte situação, você sempre multiplica em cima e embaixo por 8. E daí 16 vezes 8 vai dar 128 sempre, tá? Aqui sempre vai ser 16, né? E em cima vai ser uma parte desses 16. Então, 16 vezes 8 vai dar 128 e o 9 vezes 8 que vai dar 72, né? Então, lá, você vai 9 vezes 8, 16 vezes 8, vai dar 72 128avos, mais 2 128avos. Consegui igualar, assim, os denominadores. Então, com os denominadores iguais, é só repetir ele e somar os numeradores. 72 mais 2, que vai dar 74 128avos de polegada. Como em cima é par e embaixo é par também, eu posso simplificar. Vou dividir por 2. 74 divididos por 2, 128 divididos por 2, que vai dar 37,64avos de polegada. Como já é ímpar em cima e par embaixo, então não dá para simplificar mais. A resposta é que essa medida que está aqui é 37,64 de polegada. Tá? Tem um outro exemplo aqui, que está para frente de 1 polegada. Então, quando eu cheguei aqui a 1 polegada, então eu já tenho 1 polegada garantida lá. Tá para frente de 1 polegada. Agora,
ele não chega, o zero está antes de 2 polegadas. Então eu tenho que contar quantos risquinhos tem aqui no intervalo do 1 até o 2. Então 1 16 avos, 2 16 avos, 3 16 avos, 4 16 avos, 5 16 avos, 6 16 avos, 7 16 avos, 8 16 avos, 9 16 avos, 10 16 avos, 11 16 avos, 12 16 avos, 13 16 avos, 14 16 avos. Então tá aqui, ó. Então eu tenho 1 inteiro de polegada mais 14 16 avos de polegada. Agora só falta a parte do nônio. A parte do nônio que está coincidindo é o 2 de novo. Então eu tenho 1 128 avos, 2 128 avos de novo. Tá? Então tá, eu vou ter que somar as frações, a parte inteira vai ficar. Mas para somar essas frações eu tenho que igualar o denominador. Então eu vou multiplicar o 16 por 8 e o 14 por 8 também, né? Para poder igualar os denominadores. Vai ficar então 112 em cima, que é 14 vezes 8 dá 112, e 16 vezes 8, que sempre vai dar 128. Igualei os denominadores, então eles são os mesmos, dá para só repetir eles e somar os numeradores. 112 mais 2, que vai dar 114 128 avos. Então, por enquanto tá 1 114 128 avos de polegada. Como é par em cima e par embaixo, eu posso simplificar. Divido os dois por 2, vai dar 57 em cima e 64 embaixo. Como ficou ímpar em cima e par embaixo, então o resultado é 1 polegada e 57,64 avos, tá? Ou 1 inteiro e 57,64 avos de polegada, tá certo? Então, agora eu só vou mostrar para vocês o simulador, né, para fechar aqui esse vídeo aqui, tá? O site lá de simulação. Então, quando você entra no site aqui do Eduardo Staffanelli, né, staffanelli.eng.br, tá? Ele tem várias coisas aqui da parte de mecânica para simular, tá? A gente vai usar as partes de metrologia, tá? Então, buscar o simulador. E no simulador, aí a gente tem as opções ali em primeiro lugar, ó, tem a opção de paquímetro, né? A opção de micrômetro, que a gente vai ver nos próximos vídeos, e relógio comparador. Tá? Vamos falar primeiro aqui do paquímetro. Então, nós temos o paquímetro universal, com nônio em milímetro, com 0,05 milímetros de resolução, que é o que a gente utilizou ali para os exemplos. Tá? Tem o paquímetro aqui universal, com nônio em polegada milesimal, que a gente com 25 divisões, que é o que a gente utilizou, e o com polegada fracionária aqui, que é com 1 128 avos de polegada. Então, qualquer um desses que você pegar, né, vamos pegar aqui o paquímetro com polegada fracionada, por exemplo, para fazer a simulação, tá? Você vai, aqui ele tem só uma apresentação, e mais para baixo está o simulador. Ele explica um pouquinho o que é. E aqui tem um simulador. Então, se você colocar a tela aqui, tá? Você pode pegar esse olhinho que tem aqui do lado, você pode fechar ele, ó. Ele é só na medição. Aí você pode parar num valor qualquer, ó. Se você apertar uma vez, ele para, tá? E aí você pode fazer a medida aqui, testar, fazer a conta tá certinho, para você ir treinando, né? Que elas avaliam os exercícios aí que são feitos de medição, tá? Tudo referente a esse tipo de situação aqui. Fez a conta lá, vou conferir se está certo. Abre o olho lá, tá? E daí você verifica aqui se você acertou, tá? Se você colocou 103, 128 avos, sem parte inteira, que deu zero, né? Você acertou, né? Fecha o olho,
clica de novo para ele rodar, continuar rodando, né? Ou puxa ele aqui, ó, tá? Para qualquer outra parte aqui. Faz a medida de novo, faz a conta para ver se você vai acertar. Depois abre o olhinho lá para você poder ver se você acertou, tá? Então, pratiquem aí bastante aí com esse simulador aqui, tá? Que tem tanto da parte polegada fracionária quanto a polegada milesimal e também a escala métrica lá que é em milímetro, tá certo? Então, era isso para o vídeo de hoje. Até a próxima.